Oi, galera! Estamos aqui para passar um pouquinho de explicação, que é meio difícil fazer a matemática sem uma explicação. E essa semana de 30 de março a 3 de abril, a gente vai começar a fazer coisas que eu não havia explicado. Então, vamos começar. Lá na página 49 do livro, vocês vão ter lá ideias associadas à multiplicação. Então, vamos para a primeira. A primeira dela é adicionar parcelas iguais. Vocês têm aí no livro um exemplo de um telefone que está sendo vendido por 3 prestações de R$26 cada uma. Então, 3 vezes 26. Primeira ideia da multiplicação. E aí a gente vai montar. Toda vez que for montar uma multiplicação, procura colocar sempre o fator maior em cima. Então, nós vamos fazer 26 vezes 3, e aí vamos lá. 3, a gente começa sempre pela unidade. Então, 3 vezes 6, 18, subiu 1 na dezena. Não pode esquecer de somar esse 1 depois, quando a gente for multiplicar. 3 vezes 2, 6, mais o 1, que não pode esquecer, então deu 7. O preço desse telefone é R$78, o preço total desse telefone. Agora, o que precisamos destacar? Os dois números que são multiplicados chamam fator. Então, o 26 é um fator, o 3 é um outro fator. O resultado, ele recebe o nome de produto. Então, nós temos aí finalizada a primeira das ideias associadas à multiplicação. Adicionar parcelas iguais. Então, eu não preciso fazer 26 mais 26 mais 26. São 3 parcelas iguais, eu vou multiplicá-las por 3 e vou ter o preço total desse telefone, tá? Espero que vocês tenham todos entendido. E agora nós vamos para a segunda ideia. A segunda ideia, ainda na nossa página 49, é a disposição retangular. Vocês têm aí a figura de uma sala de aula. Essa sala de aula, ela tem 5 fileiras com 8 carteiras em cada uma. Então, a gente não precisa contar de uma em uma para saber quantas tem. O que nós podemos fazer é 5 vezes 8, que vai dar 40, ou 8 vezes 5, que também dá 40. Precisamos lembrar aí que a multiplicação, ela é comutativa. Não importa a ordem dos fatores, o produto vai ser o mesmo. Então, esta sala tem 40 carteiras. Esse, então, voltando a falar, qual é essa ideia? A disposição retangular. Você não precisa contar de um em um. Vai fazer número de linhas vezes o número de colunas. Muito bem, passamos agora para a página 50, onde nós vamos falar da terceira relação. Então, nós temos agora o número de possibilidades. O exemplo que nós vamos seguir é o do livro, que é um lugar onde vende suco de 4 sabores. Aí nós temos o sabor laranja, abacaxi, melancia e uva. E também tem de 3 tamanhos. Eu vou deixar vocês tentarem adivinhar que tamanho que eu iria pedir, tá? Tamanhos pequeno, médio e grande. Então, qual é o número de possibilidades que a gente tem para pedir esse suco? Então, nós temos 4 sabores vezes os 3 tamanhos. Por quê? Porque, vamos falar do sabor laranja. Nós podemos pedir o laranja nos tamanhos pequeno, médio ou grande. Então, o de laranja vai ter 3 possibilidades.
A mesma coisa vai acontecer com o de abacaxi, o de melancia e o de uva. Então, no final, nós vamos ter 4 vezes 3, que são 12 possibilidades. Lembrando da propriedade comutativa, pode fazer também os 3 tamanhos vezes os 4 sabores e nós vamos ter 12 possibilidades. Então, vimos aí a terceira ideia relacionada à multiplicação. E vamos para a quarta ideia associada à multiplicação, que é a da proporcionalidade. Proporcionalidade, para sexto ano, que não pode não lembrar direito disso, né? Se a gente fizer a direta, né? Se dobrar uma das grandezas, a outra também vai dobrar. No livro, a gente tem um exemplo das maçãs. Então, nós temos aí que 3 maçãs. Opa, falhou. 3 maçãs está custando R$5. Deve ser uma maçã gigante, né? Agora, veja bem, e se eu quiser comprar 6 dessas maçãs? Qual é o preço que eu vou pagar? O que nós precisamos ficar atento é isso aqui, ó. Se este lado aqui dobrou, a grandeza maçã dobrou, o que vai acontecer com a grandeza que é o real, que é o dinheiro? A mesma coisa, é uma proporcionalidade direta, então ele também precisa dobrar. E aí a gente vai descobrir que precisa pagar R$10. Então, essa é a ideia, a quarta ideia associada à multiplicação, que é a proporcionalidade. Agora nós vamos falar nesse vídeo sobre as propriedades da multiplicação. Estamos lá na página 52. A primeira propriedade da multiplicação é a propriedade comutativa. Tanto faz, é comum. Tanto faz 7 vezes 8 ou 8 vezes 7 é igual a 56. Então, a ordem dos fatores, que são o 7 e o 8, não vai alterar o produto, que é o 56, tá? Então, a ordem pode inverter, que o resultado final, que é o produto, não vai ter alteração. A segunda propriedade da multiplicação, associativa, de formar sociedades. Então, você pode convidar alguém para formar uma sociedade, aí vocês dois vão conversar, olha, precisamos de um terceiro sócio, vamos chamar esse terceiro sócio. Aqui na matemática, vamos lá, vamos poder associar os 2 primeiros fatores. Então, 6 vezes 15, 90. Copiamos esse 20 que ainda não foi usado. E agora nós vamos fazer 90 vezes 20. Então, 9 vezes 2, 18. E um zero de cada fator, nós vamos chegar em 1.800. Essa outra sociedade, observem que são os mesmos fatores. Só que agora nós vamos associar os 2 últimos. Eu quero primeiro esses 2 é que vão formar a sociedade. O 6 que a gente não está usando, vamos copiar. E aí vamos resolver. 15 vezes 20. 15 vezes 2 seria 30. Como é 20, nós vamos ter 300. E finalmente agora nós vamos colocar esse terceiro na sociedade. Então, 6 vezes 3 são 18 e os 2 zeros aqui, chegamos no mesmo resultado de 1.800. Terceira forma, observando novamente que são os mesmos fatores. Só que agora nós vamos associar esse primeiro com esse último. Então, nós vamos fazer 6 vezes 20. 6 vezes 2 é 12. Mais esse zero que tem aqui no fim, temos 120. O fator que ainda não foi usado é o 15. Então, nós vamos fazer vezes 15. E ao multiplicar 120 por 15, adivinha? 1.800. Então,
essa propriedade associativa quer dizer que numa multiplicação de 3 ou mais fatores, não importa a ordem que você vai usar para associar, o produto final vai ser o mesmo. Terceira propriedade da multiplicação: elemento neutro. Neutro, aquele que não vai fazer diferença. Então, nós temos aqui 2 exemplos. 3 vezes 1, 3. 891 vezes 1, 891. Então, sempre que eu tiver uma multiplicação de 2 fatores, se um deles é o 1, o produto, o resultado vai ser sempre o outro fator. Portanto, 1 é o elemento neutro da multiplicação. A quarta e última propriedade é a distributiva da multiplicação, e observem que ela pode ser em relação à adição ou à subtração. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tiver que fazer 5 vezes 17 e quiser fazer isso mentalmente, eu vou decompor o 17. Ele pode ser decomposto com 10 mais 7. Eu só substituí 17 por 10 mais 7. E o 5 vai multiplicar as duas parcelas. Então, ó, é o que a gente costuma chamar de chuveirinho. Então, ó o chuveirinho. 5 vezes 10, que vai dar 50. E 5 vezes o 7. Tá vendo esse mais? Ele vai copiar aqui. 5 vezes 7, 35. E aí, nós vamos ter o resultado 85. Vamos para a distributiva em relação à subtração. Agora, eu decompus o 17 em 20 menos 3, que é a mesma coisa que 17. Então, vamos lá. 5 vezes 20, 100. Este sinal, ó, menos 5 vezes 3, 15. Essa subtração, 85, como a anterior, que era a mesma multiplicação. Então, aqui nós estamos encerrando esse vídeo. Próximo vídeo, nós vamos falar sobre a divisão, as ideias associadas à divisão e a média aritmética. Até lá!